Isaías 43, e nós vamos ler apenas o versículo 13, e depois a gente vai lendo os outros versículos. Eu vou ler aqui na minha versão. Ainda antes que houvesse dias, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Mais uma vez. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? O livro de Isaías é um livro muito interessante. Isaías ele era filho de Amós, e ele foi considerado um dos profetas que deixou a maior quantidade de documentos. Então, a gente chamava de um profeta que escreveu bastante. E ele tinha uma característica muito interessante, que ele era um homem sincero, um homem direto, papum. Com Isaías era assim que funcionava a coisa. E ele começou o ministério dele no ano em que morreu o rei Uzias. Isso foi mais ou menos lá 740 anos antes de Cristo Jesus. É muito tempo, né? Ele era casado, tinha 2 filhos, provavelmente viveu a maior parte da sua vida em Jerusalém, sob a influência do rei Ezequias. Então, ele tinha um histórico, uma característica muito peculiar para falar. E se a gente fosse dividir o livro de Isaías, ele seria dividido em 2 partes. A primeira parte, ele vem falando sobre o juízo, sobre a repreensão e sobre a promessa. E na segunda parte do livro, ele vem falando sobre consolo, vem falando sobre respeito do livramento e vem falando a respeito da restauração de Israel. Então, é só para a gente fazer um apanhado geral do livro de Isaías. E aí a gente vê aqui nesse texto de Isaías 43, ele vem falando várias coisas. Na verdade, não é Isaías falando, são declarações feitas pelo próprio Deus. É Deus falando através de Isaías. E aí a gente vê aqui, se você pegar lá desde o início, no 43, do versículo 1, você vai vendo ele expressando a natureza de quem Deus é e o que ele faz. E esse livro de Isaías, quando você tiver a oportunidade de ler, é um livro muito interessante, porque ele vem falando assim, que nós somos dele. Não dele, Isaías, dele, lembra que é Deus falando através de Isaías. E ele vem dizendo durante todo o texto, que nós somos dele antes mesmo de existirmos no mundo físico. A gente teve aqui agora a apresentação da pequena, linda, dourada. E a gente vê que Deus já a conhecia ainda quando estava no ventre da mãe dela. E Deus já tinha chamado ela pelo nome como cada um de nós. E aí ele vem fazendo essa declaração. E esse texto vem falando sobre os cuidados de Deus com o povo dele. E aí, se você for lendo alguns versículos, você vai ver ele sempre dizendo assim, não temas, eu sou contigo, você é meu. Olha que coisa linda, querido. Nós somos do Senhor. E é isso que ele vem expressando durante todo esse texto. E não importa as situações adversas que a gente esteja vivendo, nós somos do Senhor. Nós somos do Senhor. Nós somos do Senhor. E aí no versículo 8 ele fala algo muito interessante que a gente precisa refletir. Ele diz assim, trazei o povo cego que tem olhos e surdos que tem ouvido. O que ele estava dizendo com isso? Era um povo que via, que ouvia, mas não dava atenção ao que Deus estava falando. Querido, Deus fala com seus filhos o tempo inteiro, amém? Amém. E os filhos de Deus precisam estar sensíveis para ouvir a voz de Deus. E é isso que ele vem falando nesse texto. Ele está falando assim, as pessoas estão vendo, as pessoas estão ouvindo, mas elas não estão dando atenção àquilo que eu estou falando. Elas não estão dando crédito à minha palavra. Elas estão ouvindo, mas não estão priorizando a palavra de Deus, a sabedoria de Deus. E isso vale para nós hoje, irmãos. Quantas das vezes a gente quer ouvir as nossas próprias vontades e a gente não para ouvir a voz de Deus. E se nós dizemos que nós somos filhos de Deus e que somos guiados pelo Espírito, nós temos que obedecer esse Deus que fala conosco. Porque nós somos dele e ele sempre tem o melhor para nós. E aí mais abaixo ele vai dizer assim, vocês são minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu que te chamei
para que vocês saibam e creiam que eu sou o Senhor. Você crê que foi o Senhor que te chamou, irmão? Amém? Então, a gente precisa dar crédito a esse Deus que nos chamou, porque é Ele que nos chamou, é Ele que controla a nossa vida, é Ele que cuida de nós. Na semana passada, o Alan deu uma aula de história. Eu até gosto de história, mas não fica pensando que eu vou dar aquela aula, porque eu não vou dar. O Alan se preocupa com os detalhes. E aí tem tudo a ver com o nosso assunto também, relacionado a esse capítulo de Isaías. O Alan falou na semana passada, né, que o reino de Israel foi dividido, né? Ele dividiu, ele levava cada um o nome dos filhos de Jacó. E aí foi dividido em Israel e... Vamos ver quem lembra? Israel e Judá. E era exatamente esse contexto. Isaías, ele era o profeta que estava profetizando nesse reino dividido. Judá e Israel. E aí o interessante é que lá no primeiro versículo, ele já começa dizendo assim, ó: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Lembra que eu falei que o povo estava dividido? E aí o Senhor já começa falando, ó, povo de Jacó, povo de Israel, apesar de vocês estarem divididos, eu continuo sendo Deus dessa nação. Era isso que ele estava dizendo para eles. Ele estava chamando a atenção para aquele momento da nação de Israel. Deus criou a nação de Israel, irmãos, tão certo como Ele criou Adão, como Ele criou a mim e como Ele criou a você. Ele é o nosso Deus. É Ele que cuida de nós. Ele chamou a cada um pelo nome. Olha que coisa linda, Sueli. Você achou que quem tinha dado o seu nome? O Senhor já te conhecia pelo seu nome. E o Senhor já tinha feito tudo o que precisava ser feito. Ele conhece toda a sua história de vida, como conhece a minha e de qualquer um de nós que esteja aqui. Porque é Ele quem nos separa. Ele escolheu a nação de Israel. Ele está falando da nação de Israel. E Ele escolheu eles para servir a Ele de um modo especial. Mas Deus também nos chamou para servir a Ele de um modo muito especial. Sabe por quê? Porque nós somos o Israel de Deus. Amém? Você se considera o Israel de Deus? Nós somos o povo escolhido, o povo separado por Deus para adorá-lo em todo o tempo e de uma maneira muito especial. Você é muito especial, querido. Você é muito especial para Deus. E Deus não te chamou e te formou para largar você no mundo de qualquer maneira, não. É Ele que cuida de você. É Ele que cuida de você. É Ele que cuida de você em todo o tempo. Aí, além dele nos chamar desde o ventre da nossa mãe, já pelo nosso nome, Ele conhece toda a nossa história. E Ele ainda vem dizendo no versículo 2, que se a gente passar por alguma dificuldade, Ele é um pai que cuida da gente e que Ele está contigo em todos os momentos da sua vida. E aí ele vem assim, ó, falando no versículo 2, quando passares pelas águas, estarei contigo, e pelos rios, ele não te submergirão. Olha que coisa linda, irmão, que cuidado lindo de Deus. Quando você estiver dentro d'água, quando seus inimigos estiverem te perseguindo, quando você achar que tudo está acabado, sabe o que ele faz? Igual ele fez com Moisés. Lá vem o povo, e lá vem o inimigo atrás, e na frente tem aquele marzão. E o que o povo pensou? O que certamente cada um de nós pensaríamos: deu ruim para mim, acabou. Agora os inimigos vão nos alcançar e vão nos matar, mas nós servimos um Deus que cuida da gente. E sabe o que ele fez? Ele abriu o mar para o povo dele passar. E é esse Deus que nós servimos, irmãos. É esse Deus, se você estiver dentro d'água, Ele vai abrir o mar para você passar. E ainda que a água esteja, elas não vão te submergir, porque nem que Ele tenha que te levantar e colocar lá no alto. Isso é cuidado de Deus. E aí Ele vem falando: eu não só chamei vocês, não, eu vou respaldar. Eu não coloquei só vocês no mundo, não, eu vou cuidar de vocês. Vocês não estão aí no mundo largados. Às vezes alguns pais, né? Pais abandonam os filhos, mas Deus jamais abandona um filho seu. Deus jamais nos abandona, irmãos. E aí Ele vem dizendo mais: e quando você passar pelo fogo?
que vai acontecer contigo? Nada. O fogo não vai te queimar. Sabe por quê? Porque nós temos um Deus que nos protege de todas as situações. Aí a gente lembra, sabe de quê? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eu gosto da história desse cabra. Sadraque, Mesaque e Abidnego não se dobraram diante de uma ordem para adorar a outro Deus, porque eles conheciam o Deus que eles serviam. E ele falou, ele confrontou o rei Nabucodonosor e falou: nós não vamos nos submeter, nós não vamos nos ajoelhar, porque nós só nos prostramos diante de Deus. E aí o que acontece? O rei manda jogar todo mundo na fornalha. E não bastasse jogar na fornalha, ele manda aquecer. Aquece mais, aquece mais, aquece mais. E aí, aquele que é filho de Deus e conhece o Pai que tem, sabe que ele vai mandar o quarto homem para lá. Querido, não tem água certa, não tem fornalha certa. Deus cuida de nós. Você crê nisso? Deus cuida de nós. E assim como ele fez com aqueles 3 homens, ele faz com cada um de nós. Não importa quantos se levantem contra você, não importa quantos digam ao contrário de você, não importa quantos estão te perseguindo, quantos querem te matar, importa que você tem um Deus que cuida de você. E ele vai te tirar de todas as situações. E quando ele fala todas, irmãos, é toda mesmo. É cuidado mesmo, é zelo mesmo. Esse é o nosso Deus que nós servimos. E ele vem discorrendo nesse texto, né? Ele vem falando aqui de várias coisas. E ele diz: vocês são minhas testemunhas. Queridos, nós estamos aqui para representar alguém. Nós representamos Cristo. E como representantes dele, ele cuida de nós em todo o tempo. Sabe por quê? Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo Deus. Deus, ele não cuidava dos filhos dele só lá no passado, não. Ele cuida dos filhos dele agora. Ele cuida dos filhos dele nesse momento, nessa situação. E é nesse Deus que nós precisamos confiar, irmãos. É nesse Deus que nós temos que depositar a nossa confiança. É no Deus que a gente prega, mas não nessa maneira de pregar que é só fala e na hora das adversidades você acha que você está sozinho no mundo. Você nunca está sozinho no mundo, porque você tem um Pai que cuida de você. Não importa se todo mundo vai te abandonar, Deus jamais abandona um filho seu. Deus jamais abandona um filho seu. Ainda quando a gente, resolve fazer tudo ao contrário do que Ele manda fazer. Porque se nós somos guiados por Ele, nós temos que fazer aquilo que Ele manda. Mas às vezes a gente desentoa. A gente quer fazer as nossas próprias vontades, mas ainda assim Deus não nos deixa de nos amar. O Alan começou o culto falando sobre amor, porque Deus, Ele é amor. Ele não tem, não, Ele é. E nós temos a essência de Cristo. Nós temos que viver esse amor verdadeiramente. E é dessa maneira que Deus nos quer. E aí eu quero chegar lá no versículo 13, que esse é o texto base para a nossa mensagem de hoje. Ele começa dizendo lá no versículo 13 assim, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ele está falando a respeito de antes que houvesse qualquer coisa. Nos dias mais antigos, desde lá antes da criação do mundo, eu sou. Sabe por quê, querido? Porque Deus é um Deus de movimento. Fala, Deus é um Deus de movimento. E Ele se movimenta. Ele é um Deus que Ele age em todo o tempo. Você está dormindo, Deus está agindo. Você está trabalhando, Deus está agindo. Você está andando, Deus está agindo. Você está no ônibus, Deus está agindo. Você nem está vendo, mas Ele está te livrando. Ele está te livrando. Porque Ele é um Deus que está em movimento. Então, antes de qualquer coisa, antes que existisse o mundo, Ele já declara, eu sou. Eu estava lá. Olha que coisa linda. E aí, Ele vem dizendo... nós estamos falando de... Você vai lá para Gênesis 1:1. É um texto bem conhecido. E aí a gente vê do que ele está falando aqui nesse versículo. Antes que qualquer coisa existisse, eu sou. A gente vê lá em Gênesis 1:1 que ele começa assim. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Isso significa que ele já estava em movimento antes mesmo que a terra fosse criada. Então, antes de qualquer coisa, eu sou.
Ele já estava lá, formando todas as coisas. Aí, depois desse ponto vem, e a terra era sem forma e vazia. Como é que era a terra? E vazia. Só que existia um Deus que movimentava. Só que existia um Deus, existia uma ação de Deus naquele momento. E ainda que a terra fosse sem forma, ela só ficou sem forma até ele mencionar uma palavra. E ele falou o quê? Haja. E quando ele falou haja, Deus trouxe à existência as coisas. Olha que Deus é esse. Que Deus lindo. E quando ele falou haja, ele falou o quê? Haja luz. A primeira coisa, a primeira palavra que o Deus em movimento falou foi haja luz. E você já se perguntou por que ele falou haja luz? Porque ele é Deus, ele poderia começar por qualquer parte. Poderia ou não poderia? Ele poderia começar pela água. Poderia começar pelo que ele quisesse. Mas ele falou, haja luz. Sabe por que ele disse isso? Para que se tornasse visível as obras criadoras dele. Você enxerga alguma coisa no escuro? Então, quando Deus diz, haja luz, é para que nós víssemos a obra criadora que ele faria. E esse mesmo Deus, porque sabe quem é a nossa luz? Quem é a nossa luz? Jesus, ele continua fazendo obras transformadoras na nossa vida. E a gente precisa ver. Porque ele não cuida da gente, ele nos chamou, ele continua cuidando, irmãos. As obras de Deus na sua vida estão sendo feitas todo dia. Todo dia Deus te acrescenta algo, todo dia Deus te acrescenta algo. Porque nosso Jesus é luz e ele precisa clarear. E nós, como representantes dele, temos que ser o quê? Luz. Tem uma canção esqueci o nome dele, que ele fala, através de mim, Jesus clareia, através de mim, Jesus clareia, minha luz, pois eu tenho a luz de Deus, através de mim, Jesus clareia. É isso que Jesus faz na minha vida e na sua. Se Jesus está na sua vida, assim como ele está na minha vida, os seus caminhos serão clareados por ele. Ele vai mostrar, é ele que te conduz, é ele que te mostra o caminho. Lembra? Jesus, ele é o caminho. E ele só não mostra, não, ele caminha contigo, porque ele é um Deus que te ama. Olha que Deus lindo. Ele clareia, ele é a luz e ele é o caminho. Resumindo, ele é tudo na sua vida, querido. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E através dele, nós clareamos. E eu sou apaixonada por esse Deus. Eu sou apaixonada. E quando essa luz entra, sabe para que ela entra, irmão? Essa luz tem poder para trazer ordem onde não existe ordem. Essa luz tem poder para transformar o caos em algo belo. Não importa a situação da sua vida que você está vivendo. Essa luz, quando ela entra, ela transforma tudo isso para te abençoar. É luz, irmão. É luz. E é assim que a gente precisa entender esse Deus. A natureza do Deus Criador é desenvolver aquilo que ele planejou. Você pode ter certeza de uma coisa. Os planos de Deus, eles não vão se frustrar, nem na minha vida, nem na sua vida. Tudo aquilo que ele planejou para cada um de nós, porque quando você nasceu, Deus já escreveu a sua história. E tudo aquilo que ele planejou para cada um de nós vai se cumprir. Não importa quanto tempo demore, vai se cumprir. Vai se cumprir. Toda obra da redenção planejada por Deus em Cristo sempre nos traz a um final feliz. Você tem dúvida disso? Não, querido. O plano da redenção, ele já foi traçado. Já foi traçado. E quando Jesus traçou, quando Adão pecou, deu ruim. Não deu ruim não, sabe por quê? Porque ele tem o controle de todas as coisas. Deus, ele sabe de todas as coisas e ele já tinha o plano B.
E aí Jesus vem e nos religa com o Pai, trazendo de novo essa luz que vai iluminar os caminhos por onde nós vamos passar. Então nada pode impedir a ação de Deus. Nada, absolutamente nada. E na segunda parte desse versículo 13, ele diz assim, ó, não há quem possa livrar das minhas mãos. Você concorda que o que Deus faz para nós é sempre o melhor? Você concorda que Deus só faz coisa boa para nós? E ele já diz isso lá em Jeremias 29. Eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês. E são planos o quê? De bem ou de mal? De bem e não de mal, para vos dar o futuro e a esperança. Tudo está no controle dele, tudo está na mão dele. Ele sabe de todas as coisas, irmãos. E tudo que ele faz para a nossa vida, ainda que a gente não entenda nesse parâmetro aqui, é sempre para o melhor, porque Deus vê lá na frente. Nós somos limitados. A gente só consegue ver isso aqui, ó. Aonde os meus olhos podem contemplar. Deus, ele vê muito além. Ele vê lá na frente. E ele sabe os planos que ele tem para mim e para você. E são planos bons. A gente só precisa confiar. A gente só precisa descansar nele. Porque Deus, ele nos trata com amor, ele nos trata com zelo e ele nos trata com cuidado. O Alan, depois que viu aquela expressão de filho amado, ele está dizendo que ele é o filho amado. E é. Mas quem aqui é filho amado diz amém? Amém. Nós somos o filho amado de Deus. E como filho amado de Deus, ele cuida de você em amor, com zelo, com cuidado. Ele sabe exatamente como Danusa é, ele sabe exatamente como Milena é, e ele trata cada um de maneira muito específica e especial, porque você é a menina dos olhos de Deus. Então Deus, ele cuida de você nos detalhes, irmãos, nos detalhes. Olha que coisa linda, você pode descansar nesse Deus. Tem uma passagem bem interessante, ainda falando que Deus, tudo está no controle da mão dele. Lá em Lucas 9, 52, e você depois lê até o 55, lê tudo, que aproveita para ler a Bíblia. Lucas 9, ele vem dizendo assim, Jesus estava ali nas cidades circunvizinhas, pregando a palavra. Então ele falou para Tiago e João, vocês vão na frente até Samaria e prepara o lugar, porque eu vou chegar lá para pregar a palavra. Porque Jesus gostava de pregar a palavra, amém? Nós temos que aprender com ele, precisamos pregar. Quando? A tempo e fora de tempo. E aí, Tiago e João foram para lá, obedecer o que Jesus tinha mandado eles fazerem. E aí prepararam tudo, só que quando Jesus chegou em Samaria para pregar, os samaritanos não quiseram receber a Jesus. Olha que coisa, imagina. Jesus pessoalmente, olha que coisa linda, Jesus pessoalmente na cidade. Só que os samaritanos, eles não quiseram receber Jesus. E aí Tiago e João ficaram aborrecidos. Eles ficaram, vou dizer assim, muito estressados. E sabe o que foi que eles falaram para Jesus? Acompanha aí na tua Bíblia. Eles falaram assim, Senhor, se tu quiseres que, digamos, desça fogo dos céus e os consuma como Elias fez, nós vamos fazer. Olha, eles queriam descer o aço. O povo não quis receber Jesus. Senhor, basta uma palavra tua, se tu quiser, olha o coração do ser humano. O nosso coração é assim, irmãos. A gente, né? Deus conhece o coração de cada um. Tem uns Pedro, tem uns que são mais mansos, né? Tem uns que são, né? Aquele irmão que arranca a orelha. Mas Deus conhece cada um. E aí eles ficaram irados. Ele falou, não, se tu falar, Senhor, olha só, ainda aqui é a permissão de Deus. Que é isso, gente? Deus é um Deus bom. Deus é um Deus bom. E Ele sempre vai intervir com bondade. Faz parte do caráter dele. E aí, óbvio que a resposta de Jesus seria repreendendo eles. Aí Jesus diz para eles assim no versículo 55, vós não sabeis de que espírito sois? Tá fute na cara. Sabe o que ele estava dizendo? Vocês não sabem quem vocês representam? O nosso comportamento precisa revelar Jesus. Escutou essa aí, irmão? O nosso comportamento precisa revelar Jesus. Porque nós representamos quem?
Porque eu sei que a vontade, que né, de repente eu até teria essa vontade. Senhor, manda a palavra aí que a gente larga o aço. Mas Jesus, não, aí ele ainda acrescenta. Ele fala assim, minha preocupação... Não, eu não vim destruir, mas eu vim salvar. Jesus, ele veio com uma missão, era salvar a humanidade. Ele não veio para destruir. Isso acontecia lá na lei, irmão. Hoje nós vivemos na graça. Nós vivemos na graça. Jesus veio para salvar pessoas. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Esse é o nosso Deus. E aí ele fala para Tiago e para João, eu não vim para destruir, eu vim para salvar. Jesus estava ensinando que a minha preocupação não é julgar, não é destruir, mas oferecer salvação. A preocupação de Jesus é oferecer salvação. E nós, como os discípulos de Cristo, nós precisamos nos comportar como Jesus se comportava. Nós precisamos nos comportar em amor. Irmão, se chegarmos ao ponto de ver a palavra sendo negligenciada, então nós não aprendemos nada sobre Jesus. A gente precisa aprender sobre Jesus, porque Jesus é a palavra. E ele vela para que a palavra dele se cumpra. Então, tudo que está na palavra, a gente precisa aprender e precisa agir à altura do que a palavra diz. A palavra diz que Deus é bom e a prioridade de Deus é a bondade. Se Deus é bom, eu preciso ser boa também. A gente está no estudo da palavra, estudando sobre o fruto do Espírito. E o fruto fala sobre o caráter de Cristo. E aí vem vários elementos, e entre esses elementos está a bondade. Deus é bom, ponto. E Ele jamais vai tratar qualquer pessoa diferente da bondade. Amém, queridos? E nós precisamos aprender isso. Deus é justo e espera que nós nos arrependamos de nossas atitudes erradas. Deus sabe o que a gente é, irmão. Deus sabe exatamente o que a gente faz. Mas lembra da misericórdia? A misericórdia, sabe o que é? É uma oportunidade de você olhar o seu comportamento, mudar suas atitudes erradas e voltar para o Senhor. Isso é misericórdia. E é por causa dela que nós não somos consumidos. Porque Deus, olha só, que Deus bondoso. A misericórdia dele é tão grande que ele fala assim, eu sei que eles erraram, mas vamos esperar ele se arrepender. E Deus espera você se arrepender do que você fez, se consertar dos seus maus caminhos e aí volta a fazer a vontade dele. Esse é o nosso Deus. Amém? Amém. E aí, a última parte do versículo, ele diz assim, agindo eu, quem impedirá? Os planos de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre esta igreja, sobre esta nação, eles não vão se frustrar. Não vão, irmãos. Não vão. Há um propósito de Deus para cada um de nós. Individual, mas há um propósito de Deus também para o coletivo. E Ele vai cumprir. E Ele vai cumprir. Hoje nós tivemos uma discussão em familiares todos. E aí eu estava falando exatamente sobre isso. Irmãos, tudo que está na palavra vai se cumprir. Você crê nisso? Vai se cumprir. Não há nada que eu ou você faça que vai fazer Deus mudar o que Ele já estabeleceu. Porque a palavra de Deus vai se cumprir. O que a gente precisa aprender é descansar no Senhor. O que a igreja precisa aprender é que Deus é soberano. O controle está nas mãos dele. Às vezes a gente acha que Deus fica surpreso. Eu me surpreendo com algumas atitudes. Mas você imagina se Deus fosse Ué, gente, aconteceu isso? Ué? Gente, Deus tem o controle de todas as coisas. Ele nos deu o direito de escolha, mas Ele sabe de antemão tudo o que vai acontecer. Ele sabe até o que você vai decidir. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele sabe, Ele controla, Ele é soberano. Então descanse na soberania dEle. Descanse na soberania dEle. Ele tem o controle de tudo. E Ele diz, agindo eu, não há a menor possibilidade de ninguém impedir, nem mesmo a igreja.
porque Ele é o Deus da igreja. A soberania dEle é tudo, é Ele que nos governa. Não é pela nossa força, é pela força dEle. Tudo está na mão dEle. E tem um versículo que a gente repete muito, né? Quando Deus abre, ninguém fecha. E quando Deus fecha, ninguém abre. Sabe de que está falando isso? Do controle. Ele tem um controle de todas as coisas. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus o saiba. Tudo está no controle dEle, irmãos. Então creia no mover de Deus. O Deus, lembra do Deus lá do início? Do Deus em movimento? O nosso Deus não está dormindo. O nosso Deus continua em movimento. E Ele está trabalhando por cada um de nós. A Bíblia diz que Ele trabalha quando? Tem um versículo na Bíblia que fala sobre isso. Ele trabalha o tempo inteiro. O tempo inteiro. A gente deita, descansa. Deus não, Ele cuida de você. Quando você está dormindo, Ele está velando você. Ele está cuidando para que você tenha um sono tranquilo. Esse é o Deus que cuida de você, que cuida de mim. É o controle nas mãos dEle. Tudo pertence a Ele. A sua vida pertence a Ele. A sua casa pertence a Ele. A sua família pertence a Ele. Então descanse nele. O problema não está com Deus. O problema está com o povo dEle, que não consegue descansar. Porque pregar é fácil. Agora viver o que prega é mais difícil. Só que nós fomos chamados para viver o melhor de Deus. A Bíblia diz que nós comeremos o melhor onde? É aqui, é nessa terra, irmãos. Sabe por quê? Porque é Ele que controla. Se você ficar desempregado hoje, o Senhor vai te sustentar. Porque a Bíblia diz que um justo não vai mendigar o pão. Eu creio nessa palavra. Você crê? Amém. Então não importa se a situação do país está quebrada. Nós temos um Deus que nos respalda, que cuida de nós e que não vai deixar que o suprimento falte na nossa mesa. Você já experimentou? Você experimenta isso todo dia, irmãos. Tá difícil? Tá. Tá complicado? Tá. Pode piorar? Pode. Mas Deus não perdeu o controle de nada. Porque se Deus perdesse o controle, nós estávamos em maus lençóis. Nós estávamos perdidos. E aí eu finalizo lembrando de vocês de uma história muito interessante. A história de Esther. A Esther, a gente já conhece, era a rainha da Pérsia, né? Escolhida por Artaxerxes, né? Depois que a mulher dele foi deposta. E aí ele escolhe a Esther. Esther era uma mulher judia que foi criada pelo seu primo Mardoqueu depois que os pais dela morreram. Mas o que acontece? O povo ia ser destruído. E aí Mardoqueu faz o quê? Precisamos falar com a Esther. Ela agora é a rainha. Ela precisa intervir, ela precisa fazer alguma coisa. O destino daquele povo estava traçado. Eles seriam exterminados, sem chance de defesa. E aí a gente sabe que para se chegar diante do rei, ainda sendo a esposa dele, ele precisava chamar ela. E ela tinha que comparecer. Agora tu vê, menina, Alain, imagina Alain com esse cetro na mão. Ah, Jesus, toma conta. E aí tinha que chamar, e aí o rei apontava o cedro. Aí ela poderia se aproximar. Só que o rei não chamava ela. E ela precisava intervir. Ela precisava clamar pelo povo dela, que era o povo judeu, que ia ser exterminado. E aí, o que ela faz? Ela pensa. Bota a mão na sua cabeça e fala, eu sou um ser pensante. Então você pensa. Foi exatamente o que ela fez. Ela falou, o único que pode me socorrer é o Senhor. É o Senhor. Eu preciso chegar diante do rei. Mas eu conheço as leis. Se eu chegar diante do rei de qualquer maneira, eu poderei ser presa, deposta, até morta. E aí, ela pensa, eu preciso de uma estratégia. E sabe o que ela faz? Ela nem tinha Facebook. Nem tinha Twitter. Mas ela manda um recado. Coloca o povo para orar. Coloca o povo para orar e jejuar. Mas ela disse mais, no finalzinho, orar, jejuar e confiar, porque a resposta final vem do Senhor. Você pode orar e você pode jejuar. Se você resolver passar por cima, não vai adiantar, porque você precisa orar, jejuar, crendo que Deus vai responder e Ele responde da melhor maneira. E aí Deus dá a estratégia. Sabia que Deus é um Deus de estratégia?
O nosso Deus é um Deus de estratégia. O pessoal pensa que a estratégia foi agora. O pessoal bobo, né? Vamos fazer agora para você ter técnicas. Na Bíblia tem tudo, irmão. Tem técnica para você prosperar, tem técnica para tudo. Deus é um Deus de estratégia. E aí o que Deus faz? Deus começa a mover. O povo ora e aí a ideia chega. A ideia foi de Esté, sim ou não? Não. A ideia foi do próprio Deus. Deus então mostra para ela como ela vai fazer. E aí ela chega lá com toda a artimanha, porque mulher é bicho inteligente. Né? Além de ser orientada pelo Espírito Santo, a bicha é inteligente. E aí ela chega diante do rei. E aí o rei não pode mudar a lei. Mas ele permite então que o povo pelo menos se defenda. E aí é a vitória do povo de Deus. Então, querido, ore. Creia, porque Deus é soberano, Ele não perdeu o controle das coisas. Tudo está no controle de Deus. É Ele quem governa a nossa vida, é Ele quem governa a nossa nação. E nada vai escapar das mãos de Deus, porque agindo Ele, ninguém pode impedir. E aí a gente lembra, para finalizar, em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Ele ainda especifica, eu não estou falando de qualquer povo, eu estou falando de um povo sincero que busca Deus e que segue os preceitos de Deus. O povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face. Aí ele fala, então se converta dos seus maus caminhos, para com as atitudes erradas, para de fazer o que você está fazendo, porque não é pelo que você faz, é pelo que eu já fiz. Então eu sararei esta terra. Você crê nisso, irmão? Você crê que Deus pode mudar situações? A sua confiança está em Deus. Então, querido, descanse no Senhor. Porque o salmista diz, o meu socorro vem de quem? Do Senhor, que fez o quê? Os céus e a terra. Ele toma conta. Tem um ditado aí que o povo fala, está tudo dominado? Está tudo no controle dele. É tudo dominado por Deus. Nada acontece. Deus não é um Deus que leva susto. Já pensou? Eu imagino, agora já vou conjecturar. Aí Jesus olha para Deus assim, o Espírito Santo fala, tu sabia dessa? Sabia não? Mas gente, que Deus é esse? O teu Deus é soberano, Ele sabe de todas as coisas. Descansa no Senhor, irmãos. Eu estava muito aflita, e aí o Espírito Santo falou comigo essa palavra, eu estou no controle de todas as coisas. Sou eu quem governo esta nação. Sou eu quem governo a sua vida, independente de quem esteja, o Senhor é contigo. Nós precisamos descansar, porque na hora que você passa pelo seu aperto, você recorre a quem? Aos pés do Senhor. É Ele que te responde, é Ele que cuida de você, é Ele que vai direcionar a sua vida até que Ele venha para buscar a igreja do Senhor Jesus. Porque Ele vai buscar a igreja, mas aquela igreja santa que permanece fiel, que continua nos preceitos de Deus. O Alan mencionou aqui no início, Deus trabalha com princípios e os princípios dele não vão ser. Os princípios de Deus, eles continuam atuando, irmãos. E olha só que interessante, ele vela, ele é a palavra e ele vela para que a própria palavra, quer dizer, ou seja, ele toma conta dele mesmo. Olha que coisa linda. Para que a palavra dele se cumpra na sua vida. Aquilo que ele falou vai se cumprir. Então creia na soberania de Deus e aplauda esse Deus que governa a sua vida. Aleluias. Aleluias. Aplauda mais forte, Ele tem o governo da sua vida. Aleluias, obrigada, meu Deus. Obrigada porque Tu és aquele que cuida de nós. Aquele que cuida da Tua igreja.